A matéria-prima do nosso fundamento, ela deve ser Jesus Cristo, e isso não deve ser mudado. Nos dias atuais, as pessoas elas não se contentam apenas em ser usadas por Deus, elas querem também usar Deus. Elas querem Deus, mas justamente com aquilo que elas querem de Deus. E eu creio que sim, que já estamos vivendo um avivamento. Mas o problema maior é que na medida em que cresce o avivamento, cresce também a corrupção humana. Temos que parar de vender nos púlpitos aquilo que não temos vivido na nossa vida pessoal. Por falta de obediência, por falta de temor a Deus e muitas vezes por falta de fé em nós. Em Gênesis capítulo de número 21, verso 26, diz que Deus ele nos criou, eu e você, a sua imagem e a semelhança, e nos deu domínio sobre todas as outras criaturas. O propósito de Deus nunca foi que o homem dominasse sobre outro homem, sim sobre as outras criaturas. Não deixe o teu ministério te tornar um dominador. Não deixe te tornar autoritário ou intocável. Jesus ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Como podemos ser alguém que aprendeu com Jesus Cristo e nos tornarmos prepotentes e arrogantes? Jesus ele era tão parecido com gente, a ponto de Judas dizer para os guardas: aquele que eu beijar é Jesus. Ele era tão parecido com gente, a ponto dos guardas não saberem quem ele era no meio dos outros. Não é pecado ser gente não, meu irmão. Pecado é a gente querer ser Deus diante das pessoas. Porque uma igreja saudável, ela não precisa de outros deuses. Ela já tem o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e ela tem Cristo como cabeça. Nós somos apenas meros garçons. Só servimos a mesa, meu irmão. A carga de informações, meu irmão, ela pode acabar sufocando a sua fé se ela não estiver alicerçada e reconhecendo a soberania de Cristo. Jesus perguntou aos seus discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro teve a revelação de quem Jesus era, isso gerou também em Pedro uma identidade de quem Pedro era. Para as pessoas, Simão. Para Jesus, Pedro. Tu és Pedro, e eu darei a você a chave do reino dos céus. Revelação tem que gerar identidade, porque o Senhor não derrama unção sobre aquele que não sabe nem quem ele é. A revelação ela te gera também autoridade. Tudo que ligares na terra também será ligado no céu, e tudo que desligar aqui na terra será desligado no reino do céu. Quando Deus ele nos confia um ministério, devemos ser humildes ao ponto de pregar aquela palavra e também sermos humildes de ensinar sobre a palavra na qual Deus nos revela para aqueles poucos nos quais ele nos confiou. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 23, vai dizer que Jesus ele pregava o evangelho do reino e também ensinava nas sinagogas. Ele ensinava sobre aquilo no qual ele estava pregando. Ele ensinava sobre a palavra. O teu ministério ele não é sobre você, mas sim sobre o que Deus quer fazer através de você. Temos um exemplo lá em Atos capítulo de número 8, um homem chamado Filipe. Ele está com um ministério top, bombando. Ele impunha as mãos, ele curava enfermos, ele expulsava demônios, ele realizava prodígios e sinais e maravilhas com a presença do Espírito Santo. Aquele povo todo seguia, ficavam maravilhados com aquilo que ele fazia através do Espírito Santo na vida dele. E Deus ele vem e diz: Filipe, agora tu vai lá para o deserto. Tira ele do meio de um ministério com milhares de pessoas e manda ele lá para o meio do deserto. Porque tinha um homem que saiu de dentro da igreja, ouviu a palavra de Deus, mas não entendeu.
Para Deus essa uma alma ela tem importância. Quando Felipe se aproxima, esse homem, ele está lendo Isaías 53 acerca de Cristo como cordeiro mudo. A profecia já dizia que Cristo caminharia como um cordeiro mudo ao matadouro. Esse homem não entendeu a palavra. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, vai dizer que o meu povo perece por falta de conhecimento. E quando Felipe ele explica para esse homem acerca de Cristo, esse homem fica tão maravilhado e ele reconhece a soberania de Cristo a ponto de entregar a sua vida a ele, a querer ser batizado naquele exato momento. Uma vida no reino de Deus, ela tem importância sim, meu irmão. E Jesus faz o impossível para que essa vida seja alcançada e tenha entendimento. Podemos ver também que Jesus ele veio no seu ministério de pouco mais de 3 anos, ele caminhou com o povo, ele ensinou os seus discípulos, ele preparou uma mesa, ele ceou com eles e nessa mesa ele revelou quem trairia, quem negaria, ele explicou o caminho da cruz, o propósito da cruz, ele morreu na cruz e ao 3º dia ele ressuscitou. E quando ele ressuscita, no caminho de Emaús tem 2 homens que eles não entendiam acerca do que estava acontecendo, porque já era o 3º dia e Cristo deveria ressuscitar. Jesus ele chega e ele explica tudo para aqueles homens. E o que acontece depois? Os seus discípulos eles não entenderam acerca do que estava acontecendo e Jesus ele volta. Ele não leva ninguém para a cruz. Ele não vai para a cruz de novo. Sabe o que Jesus faz? Ele prepara de novo uma mesa. Ele prepara de novo uma mesa e explica. E ele parte o pão, porque é no partir do pão que os nossos olhos se abrem. É quando você parte o pão, é na mesa que os teus olhos vão se abrir. A palavra vai nos dizer também, em Salmo capítulo 23, versículo 5, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará. É na tua humildade, é quando tu prepara uma mesa na presença dos teus adversários que o Senhor, ele derrama do óleo da unção sobre a tua cabeça que transborda sobre todos aqueles que estão no teu derredor. E sabe o que acontece? É nesse momento que os olhos se abrem, que a unção que transborda através de ti naquela mesa que tu preparou com toda a humildade perante os teus adversários e o teu próximo, que os olhos de todos se abrem e eles reconhecem que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo.